A cidade é Jericó e o Senhor Jesus estava passando por ali, pregando às multidões, fazendo obras. E despertou o interesse em um homem importante ali daquele lugar. Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de imposto, israelita, mas trabalhava para o Império Romano. E como todos os cobradores de impostos, como todos daquela época, com certeza oprimia o povo para cobrar, para que pagasse o tributo corretamente a Roma. Em virtude disso, sendo Roma, o império conquistador que conquistou a Israel, o povo de Israel via Zaqueu como um traidor. Não o via com bons olhos. Mas por algum motivo, algum desejo espiritual, surgiu naquele homem a vontade de conhecer o mestre. E teve notícia de que o mestre passava por ali. Como era de pequena estatura, subiu numa árvore para ver a Jesus passar. E nisso já temos que reconhecer que ele deu um passo espiritual. Em direção ao mundo espiritual, ele deu um passo de humildade, porque se pôs ao ponto de subir numa árvore para ver o profeta passar. E Jesus, vendo Zaqueu, tomou uma atitude completamente diferente do que os fariseus imaginavam. Porque eles esperavam que ele, pregando o que ele pregava, falando sobre as coisas as quais ele falava, não fosse entrar à casa de um homem pecador, como eles consideravam Zaqueu. Mas o Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. Em contato com o Senhor Jesus, Zaqueu disse: Mestre, eis que pego metade do que eu tenho e dou aos pobres. E se tenho defraudado alguém, ou seja, aplicado fraude para cima de alguém, roubo, o mais correto, o mais apropriado é a palavra fraude. Eis que vou restituir, ou seja, recompensar, indenizar em quadruplicado. E a salvação entrou àquela casa. E nisso nós tiramos algumas conclusões. Uma conclusão importante é que você precisa se portar com humildade para receber a graça de Deus, para receber a Jesus Cristo em sua vida e na tua casa. Não é que você não tenha que questionar as coisas, que você tenha que aceitar a tudo de boca aberta, digamos assim, abraçar a tudo que te falam. Mas se você quer que Deus esteja na tua vida e entre na tua vida, você precisa praticar a humildade que seja de coração. Outro ponto importante que nós não podemos deixar de falar é que o encontro verdadeiro com Cristo, para uma alma que o aceita, há um grande impacto imediato. A conversão nada mais é do que uma mudança de direção. O que, trazendo para o significado espiritual, é uma mudança de mentalidade, de atitudes, de obras, da forma de se portar. E houve um grande impacto na vida daquele homem, porque de imediato ele já se propôs a fazer o bem, a agir com generosidade para com os pobres e a corrigir os seus erros passados. Então houve uma conversão, houve uma verdadeira transformação. Mas é claro que a conversão, ao ocorrer na nossa vida, ela continua, depois daquele primeiro impacto, continua até que alcancemos a estatura de varão perfeito, como diz a palavra. Por quê? Porque imediatamente nós não mudamos 100% de nós, porque tem coisas no nosso coração e na nossa mente que àquela época nós ainda não sabemos.
Mas após o primeiro impacto, a primeira grande mudança, nós passamos a reconhecer em nós atitudes incorretas e vamos as transformando, as mudando. E quando alguém recebe a graça de Deus e ela deseja fazer mais do que apenas receber para si mesma e ter para si mesma, ela quer compartilhar com o próximo. Então são as grandes lições que temos do que ocorreu com Zaqueu: humildade, transformação, abrir o coração para a graça divina, arrependimento e verdadeira mudança. Porque, como sempre dizemos aqui, falamos aqui, o arrependimento não é apenas um sentimento. O sentimento, por si só, às vezes pode ser o remorso. Mas se não há mudança nas atitudes, nos atos, na forma de proceder, de se portar, não há um arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento provoca mudanças na vida real.